Presidente do Conselho de Administração da Televisão do Estado. É convidado o Jornal das 9 o professor universitário Eduardo Paz Ferreira. Ele é autor do livro Crónicas de Anos de Chumbo, entre 2008 e 2013. Muito boa noite, muito bem-vindo. Este livro olha para a Europa, olha para Portugal. Porquê é que escolhe uma expressão tão dura, associada à ditadura, para falar de Portugal e da Europa? Os anos de chumbo. Bem, antes de mais, muito obrigado pela atenção ao livro, claro está. Por uma razão que explico, é evidente que não podemos questionar a natureza democrática do regime em que vivemos, mas os últimos anos têm sido anos tão dolorosos para a generalidade da população, têm exigido um conjunto tal de sacrifícios, têm colocado pessoas numa zona de dificuldade tão evidente que os resultados, digamos, sociais são de alguma forma semelhantes. A expressão anos de chumbo parece-me traduzir bem estes anos de tristeza e de falta de esperança em que vivemos. O livro não é, no entanto, nem triste, nem desesperançoso, ou tem alguma ponta de nostalgia, pelo menos. É um livro pessimista, é assim, é dessa forma que olha para os anos que se seguem, a 2013? Não, de forma nenhuma. Eu, na apresentação do livro, dizia qualquer coisa como isto, que este é o livro que eu gostaria de não ter escrito. Ou seja, que estes anos não tivessem fornecido este material. Mas, infelizmente, forneceram, e penso que o melhor que podemos fazer é refletir sobre eles, é analisá-los, eu diria, analisá-los sem raiva, com a serenidade possível, com o distanciamento possível e tentando ver se há alternativas. Eu creio que não temos muitas razões para ter esperança, mas no dia em que baixarmos os braços definitivamente e não considerarmos que mais não seja que pela nossa intervenção, pela nossa palavra, pelas nossas sugestões, estamos a contribuir, então esse dia será terrível. E nesse sentido, eu até, a certa altura, respondi a um jornal que me perguntava, ao fim do ano de Troika, o que é que havia de positivo em Portugal. Eu disse que o positivo é que tinha começado o debate sobre a Troika, porque, como se lembra, nos primeiros tempos ninguém se atrevia a dizer nada, estávamos naquela apagada tristeza, aquele sentimento terrível de culpa, de que merecíamos tudo o que nos estava a acontecer. Ora, o senhor justifica também uma das razões para escrever o livro, o facto de não se querer já circunscrever apenas ao seu círculo de amigos e de precisar de abrir e de partilhar mais estas ideias. Como é que o senhor assiste à forma como os portugueses se têm aí manifestado? Já se discutiu a Troika ao fim de um ano, há manifestações mais ou menos espontâneas, há o renascimento do Grândola Vila Morena, há petições e contrapetições a propósito do regresso de um primeiro-ministro. Estamos a saber gerir estas questões, a saber ser cidadãos? É verdade, é muito impressionante toda esta energia que anda à solta. Por exemplo, todo este debate de petições e contrapetições sobre a eventual, ou sobre a ida do antigo primeiro-ministro José Sócrates para a televisão, é sinal de uma sociedade que tem uma grande ansiedade de participar. E de encontrar culpados também? Pelos vistos, receio que pelo menos uma das petições tenha, digamos, subjacente esta ideia. Mas há sobretudo esta necessidade. Eu creio que num certo sentido estamos a aproveitar, estamos a aprender a viver muito bem com as redes sociais e com o que isso permite de transmissão e de comunicação entre a sociedade. Há um lado, no entanto, que é talvez o menos positivo desta utilização das redes sociais. É que permite um movimento muito disperso de desagrado, de contestação, mas que não tem verdadeiramente um polo unificador. Porque é evidente que todos temos a percepção que há um grupo organizador, por exemplo, por trás da manifestação, mas realmente não encontra um líder político com quem, por exemplo, o governo se dispusesse a conversar. E isso faz falta para que estes protestos sejam consequentes? Não lhe parece que sim? Ou seja, digamos, aparentemente dentro daquilo que é o quadro normal da governação, entre, portanto, o PSD, CDS e o PS, por um lado as pontes estão cortadas, mas o PS também não parece apresentar uma alternativa muito sedutora para muita gente. Se olharmos, por exemplo, para os resultados das sondagens, são um pouco surpreendentes. E, portanto, o descontentamento está a virar-se mais para estas formas inorgânicas, para estas formas espontâneas. O que tem um lado extremamente positivo de atenção, de cidadania, mas tem talvez essa fragilidade de não permitir um diálogo efetivo para veicular as posições destas pessoas. E isso é porque
não há líderes, falta lideranças, falta gente da sociedade civil que queira participar de uma forma mais política, num sentido mais clássico do termo? Repare, eu acho que tem havido sinais extremamente interessantes do ponto de vista da sociedade civil. Acho que nunca se escreveu tanto, nunca se publicou tanto. Muitas pessoas, é o meu próprio caso, como eu aí digo, e teve a generosidade de me citar, que estavam relativamente, como é que ia dizer, acomodadas no seu pequeno círculo intelectual, sentem agora esta necessidade de intervir mais. Agora, o que é preciso fazer para que haja uma força canalizadora? Isso eu não sei. Nós temos experiências, enfim, temos sempre tendência para olhar para o que se passa ao lado, ou o que se passa perto, e a experiência da Itália com o aparecimento de uma nova força política, que é uma força política que justamente começa, como sabe, nas redes sociais. Mas que é uma força política sem qualquer projeto associado. Basicamente, o Beppe Grillo tem duas ideias, contra a austeridade, mas sem explicar qual é a alternativa a isso, e reduzir os benefícios dos políticos. Digamos que é muito pouco para apresentar como proposta a um país. Como projeto político. Portanto, se viesse a aparecer qualquer coisa em Portugal, e pode acontecer, já há uma altura em que o sistema partidário estava bastante bloqueado, apareceu o PRD, que foi uma espécie de epifenómeno, demorou uns meses, mas nas primeiras eleições que se apresentou, para aí um mês ou dois depois de ser formado, teve quase 20%. E depois a seguir teve 5% nas eleições seguintes. Portanto, por vezes há manifestações desses fenómenos. Agora, há haver algum, oxalá que não seja como o Beppe Grillo, que não me parece muito interessante. Já atravessámos a fronteira, deixe-me colocar-lhe uma última questão e deixe-me utilizar o título que usa num dos capítulos do livro. E olhemos para o Chipre. A Europa é mesmo estúpida? Pois, é engraçado, eu usei de facto este título e aí há 2 dias estava a ler no El País um comentador espanhol que dizia, bom, visto de longe da Terra, quem olhar dirá não se vê sinais de vida inteligente na Europa. Porque, de facto, a questão do Chipre pode ser encarada sob variadíssimos ângulos. E até se pode defender alguma justiça nesta espécie de tributação sobre os depósitos, particularmente em relação aos grandes depositantes, os tais supostamente, ou que tudo indica, serão mesmo os oligarcas russos, tudo isso. Mas a forma como isto é feito levanta, quer de um ponto de vista económico, quer de um ponto de vista político e até jurídico, questões gravíssimas. Do ponto de vista económico, isto pode ser o Lehman Brothers da Europa. Ou seja, pela primeira vez está claramente em cima da mesa a possibilidade da saída de um Estado do euro. O Banco Central Europeu, como sabe, fez aquele ultimato, depois de segunda-feira não há mais ajuda. Enfim, o Chipre está a trabalhar num plano B, e é sempre bom termos um plano B, oxalá todos os países o tivessem, mas o que é certo é que a possibilidade do Chipre sair é uma... Estará em cima da mesa. Está em cima da mesa, é elevada. E depois não é só isso, é o tal efeito de contágio que pode ter sobre os países da Europa do Sul. E a questão que se coloca, será que realmente o Norte quer limpar, quer tirar o Sul? Começa por este pequeno e depois vai aos maiores. Mas isto, se quiser, é ilógica, económica e também política. Mas depois há uma coisa grave. Eu, por exemplo, sou professor de Finanças Públicas e perguntei aos meus alunos o que é que pensam do Chipre. E uma turma inteira, um anfiteatro inteiro, aplaudiu. Eu disse, estão a aplaudir o quê? O Chipre ou o Parlamento cipriota? E eles responderam, obviamente, o Parlamento. Porque, pela primeira vez, temos um Parlamento de um país que assume as suas responsabilidades e diz não a um projeto aparentemente formulado no exterior. Embora agora não se perceba por completo de quem é a paternidade, não é? Toda a gente diz, eu não tenho nada a ver com isso. Ainda não se conseguiu perceber. Mas pela reação dos seus alunos, ficamos a saber que este livro pode não ser alegre, mas há uma esperança por aí. Eu noto, sabe o que é que me agrada mais ver? É que neste momento há verdadeiramente um movimento muito transversal, independentemente das posições ideológicas das pessoas, há qualquer coisa que as une na defesa de que temos que procurar defender um futuro melhor, que temos que procurar criar um futuro melhor. E que acabem os anos de chumbo. Os anos de chumbo. Muito obrigada por ter vindo ao Jornal das 9 da SIC Notícias. Boa noite.